sem sistema nervoso regulado, você não avança para o próximo nível. Eu vou te contar as minhas reflexões sobre esse tema aqui depois da vinheta. Bora comigo? Olá, meus simplificadores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tá um friozinho aqui. Vocês acreditam que eu tô gravando esse vídeo em jogo da Copa? Jogo contra a Escócia. Porque essa é a vida do empreendedor. É na hora que deu, no tempo que deu, entendeu? E eu não gosto muito de futebol também, então eu falei, prefiro gravar vídeo. Já que eu tô gravando esse vídeo aqui em tempos de Copa, curte, comenta, compartilha, hypa, entendeu? Manda no grupo da família, dá uma força pra o quê? Pra gente fazer esse canal ficar uma comunidade maravilhosa de simplificadores, que é meu sonho ver no mundo pessoas que simplificam as coisas, sabia? Porque se o mundo fosse mais terapeutizado no geral, todo mundo ia estar vivendo melhor. Se você não me conhece, né, que eu já comecei a falar aqui, eu sou a Jade, uma advogada, youtuber, espiritualista, a pessoa que liga a câmera e começa a falar. Basicamente é isso. Então eu falo das coisas da minha vida, às vezes eu posto vlog e eu reflito sobre muitas coisas, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre negócios, e hoje eu queria falar com você sobre sistema nervoso regulado. Por muitos anos da minha vida, meus amores, eu não tive o sistema nervoso regulado. Então eu tive uma infância difícil, eu nasci pobre, além de ter nascido pobre, eu tive traumas na infância. E aí, por conta disso, eu sobrevivi sempre. Eu realmente sobrevivia. Eu vivia no modo de sobrevivência. E esse modo de sobrevivência, que às vezes ele volta a me visitar, é aquele modo de medo, de esperar. Sabe quando tudo na sua vida tá dando certo e você tá sempre esperando, quando é que vai acabar? Qual é a hora que vai dar tudo ruim? É você não confiar em ninguém. Então eu sempre tive muita dificuldade de confiar nas pessoas e de alguma forma de confiar no próprio fluxo da vida, entende? Só que da minha reflexão dos meus últimos anos, então dos 30 para 36, né, de quando eu comecei a empreender para agora e um pouco antes também, acho que antes eu nem vou considerar, porque antes era só foi coisa ruim mesmo. Só foi sistema nervoso desregulado. Mas o que eu percebi é que cada fase que eu fui passando, porque o empreendedorismo ele tem várias fases, inclusive recomendo o vídeo se você tem estômago para empreender, se você está pensando em empreender, assiste esse vídeo meu que eu trouxe assim reflexões bem poderosas e te fala a realidade, que é caótico mesmo empreender, mas tem um lado bom, assiste pra você entender. Mas a cada fase que eu fui passando, porque o empreendedorismo é mais ou menos, pensa assim, é um jogo de videogame. E você vai matando o monstrinho lá em cada fase. Então o primeiro monstrinho é um pouco mais simples, daí vai ficando mais complexo. Só que pra você passar para a próxima fase, em qualquer jogo, por exemplo, o Mario, o jogo do Mario, já jogaram o jogo do Mario? Ele come o cogumelo lá pra ficar grandão, pra ter poderes. E esse cogumelo, enfim, essa coisa que faz você conseguir ficar forte para o próximo nível é a regulação emocional. Não adianta, você não vai para o próximo nível, mesmo que você já esteja ganhando dinheiro nesse nível, só que sempre dá para ganhar mais, né? O próximo nível é mais, e é o infinito e além. E você não vai passar para o próximo nível se você não se regular emocionalmente. É por isso que os grandes empreendedores, Steve Jobs, todo aquele povo todo, eles podiam ser muito loucos na vida pessoal deles, né? Né? Tem as histórias aí. Mas eles tinham aquele momento do dia de regulação emocional, porque o seu sistema nervoso, para você tomar o tanto de decisão que você precisa, que são as decisões, 1 milhão de decisões quando você começa a empreender, ele precisa estar calmo, centrado, entende? Então, todas as vezes que eu parei num faturamento X, ou que eu parei no número X de contratação, que eu parei, que eu tava com uma ideia fixa de daqui eu acho que eu não cresço mais, ou não tava conseguindo crescer mesmo, não tava conseguindo vislumbrar o próximo nível, né, o próximo crescimento. Teve uma época aí que eu falei, vou chegar, não aguento mais, eu vou desistir de tudo, porque o meu sistema estava extremamente abalado, e estava abalado porque eu estava trabalhando muitas e muitas e muitas horas seguidas. Não estava dando descanso nem para minha mente, nem para o meu corpo. E aí você deve estar se perguntando, tá, Jade, mas então o que eu faço para regular o meu sistema nervoso? Porque eu quero o próximo nível. Eu vou trazer aqui as minhas dicas, o que eu faço para me regular emocionalmente. Pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione para você. A primeira delas, eu me afasto de todas as pessoas que sugam energia. Tá? Não tô falando que você é o alecrim dourado e que você não suga a energia de ninguém.
Mas se você sentiu que alguém, de alguma forma, te suga energia, não importa se é pai, mãe, tio, tia, irmão, você vai se afastar dessa pessoa. Se você não consegue se afastar definitivamente, momentaneamente, para você conseguir regular o seu sistema nervoso, você vai falar tchau. Então, se tiver que viajar, viaja, já, né? Se você mora na mesma casa que a pessoa, viaja, vai. Se você vai ficar sozinho, eu me regulo sozinha. Eu acho que a forma mais fácil de se regular é sozinha. Mas de repente, sei lá, você tem uma companheira que te ajuda que te ajuda a se regular, enfim. Fica com a pessoa que te ajuda a se regular. A que te desregula, você tem que afastar. Eu digo uma companheira ou companheiro, tá? A minha segunda forma de me regular emocionalmente é ficando próximo da minha gatinha, então dos animais em geral. Eu acho que eles trazem essa visão da vida de que tudo é passageiro, de que o que realmente importa não está nessa corrida louca com relação ao dinheiro. Porque, assim, é legal fazer dinheiro, é um game, é gostoso. Mas o problema é você ficar viciado nisso e achar que a vida é só isso, entende? E aí, quando eu olho pra minha gatinha, que só quer comer e tomar sol, eu me lembro de que, entende? De que a vida é mais simples do que eu tô, enfim, colocando na minha cabeça. Então, eu fico ali deitada com ela, tomando um solzinho com ela, fico perto dela, ouvindo o ronronar dela. Não sei se vocês sabem, se você não é gateiro, eu vou te explicar aqui, mas o ronronar do gato, ele tem uma frequência que faz muito bem para todo o corpo humano, para a mente humana, dizem que até para os ossos dos humanos. Então, estar perto de um animal, no meu caso, os gatos, porque eu sou gateira, me faz regular emocionalmente. Outras coisas que eu gosto de fazer, ou ouvir mantras, ou ouvir música clássica. Eu prefiro ouvir música clássica do que os mantras, porque os mantras ainda me deixam um pouco animada, assim, não sei, um pouco eufórica. Então eu gosto muito de apagar todas as luzes da casa quando eu tô assim com um problema muito grande, a sinuca de bico, estressada. Às vezes eu apago todas as luzes da casa, deito no sofá, na sala e coloco uma música clássica e não penso em nada, tento não pensar em nada. Então é uma ótima forma também. Atividade física, né? Eu tento fazer todos os dias, mesmo quando eu tô com preguiça, porque ela realmente muda o seu humor. É inacreditável. E daí eu já conciliaria atividade física com meditação. Eu deveria meditar mais, mas eu, enfim, sou safada, entendeu? Não tô meditando o tanto que eu deveria. Mas se você tem essa possibilidade, a meditação, nem que fosse 5 minutos, qualquer ser humano consegue meditar 5 minutos. E meditar, gente, não é você não pensar em nada, não é isso. Meditar é você focar a sua mente em alguma coisa por algum tempo. É tentar fazer os pensamentos pararem, mas se eles não param, só tenta, entendeu? Entrar no flow. Faça o exercício de ficar 5 minutos sem mexer no seu celular, de ficar 5 minutos sem nenhum estímulo visual ou físico. É isso, é você conseguir se concentrar em algo, que é hoje em dia o que é mais difícil, né? Porque a nossa concentração, ela foi e está sendo roubada por todas as telas possíveis. Outra coisa que eu gosto de fazer muito... eu vou até pegar aqui, ó, peraí. Quando eu estou muito desregulada emocionalmente, é porque também a minha criança interior tá... A que foi traumatizada lá atrás tá meio, né, surtadinha. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma foto. Essa é a Jadezinha. É a Jadezinha. E eu peguei uma foto minha justamente para eu lembrar, né? Para eu me conectar com a minha criança interior. Então, eu olho para essa foto e eu lembro dessa menininha sorridente, gordinha dos cachinhos. E eu peguei uma foto em que eu tô feliz, né? Para eu não lembrar das tristezas, lembrar mais das alegrias. Mas eu converso com a minha criança interior, eu me conecto com ela e às vezes eu até compro um docinho e coloco próximo, assim, é como se eu estivesse alimentando essa criança que por vários motivos teve as suas tristezas na infância. E eu sei, como diria Freud, tem uma frase do Freud muito famosa, que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então não adianta você pensar que agora na sua vida adulta essa aqui não te influencia, ela te influencia. Quando você tá muito louco, berrando, gritando com todo mundo, birrento, não é você, é essa aqui. E daí você precisa conversar com ela, olhar pra ela e falar: calma aí, ó, respira, eu tô cuidando de você, tá?
É mais ou menos esse o rolê. O que te fizeram lá atrás, eu não permito mais que façam agora. Então, isso aqui funciona muito pra mim, me regula emocionalmente, testa, né? Você pode achar que é muito louco, mas de repente pode funcionar com você também. E aí, apesar de todas essas dicas que eu estou te dando, é óbvio que o acompanhamento terapêutico ele é indispensável. Eu faço terapia já há muitos anos e vou continuar fazendo. Eu acho que a gente precisa falar sobre os nossos traumas, não existe isso de que eu não preciso de terapia. Geralmente as pessoas que falam que não precisam de terapia são as que mais precisam. Então, bora fazer terapia para também não ferrar a vida dos outros, né? Acho que a gente parte de um princípio bom aí. E eu queria compartilhar com vocês, meus simplificadores, essa comunidade aqui, algumas das dicas que eu uso quando o meu sistema emocional está desregulado e que acabam me trazendo benefícios também financeiros, porque quando eu me regulo emocionalmente, eu percebo que o dinheiro entra mais na minha conta também, que a minha empresa expande mais. Então, se você empreende, se você quer fazer dinheiro, não tem como você fugir desse trabalho interno. Então, para que o fora se organize, para que o dinheiro venha, para que a empresa cresça, antes você precisa organizar aqui dentro, certo? Espero que esse vídeo faça sentido. Me deixa nos comentários se você testar alguma coisa, der certo, se você achou alguma coisa muito louca, muito fora da curva. Eu vou adorar trocar essa figurinha com você. Um beijo da Jade, até o próximo vídeo.